Desde o momento em que entrei, já sabia que esse jantar de Natal seria um desastre. Não é como se eu não soubesse no que estava me metendo, é sempre a mesma coisa. Mas este ano eu estava decidida a me manter firme, apesar de tudo. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Maia. Sou a mais nova de 4 irmãos, mas na minha família, ser a caçula nunca significou algo doce ou fofo. Pelo contrário, sempre foi motivo para falarem de mim como se eu ainda fosse uma criança. Já estou acostumada. Tenho 28 anos, mas para eles, ainda sou um bebê. Não tenho marido nem filhos, diferente dos meus irmãos mais velhos, mas isso não significa que não tenha conquistado nada. Tenho minha carreira, meus amigos leais, minha independência, coisas que eles simplesmente não entendem. Para eles, sempre foi sobre casamento e filhos. Nada mais importa. O jantar de Natal sempre foi um evento importante para a família. Uma das poucas épocas do ano em que todos se reúnem na casa dos meus pais, uma enorme casa vitoriana que está na família há gerações. Parece perfeita para fotos de Natal, mas é um pesadelo para limpar. Sempre odiei esse lugar. Frio e distante, assim como meus pais. Mas é tradição, então todo ano eu vou, mesmo preferindo estar em qualquer outro lugar. Cheguei logo depois dos outros. Meu irmão mais velho, Chris, já estava lá com a esposa e os 3 filhos, organizando a mesa como se fossem os donos da casa. Minha irmã, Amy, estava com o marido e o bebê, sempre perfeita, sempre impecável, sempre mostrando sua vida ideal. Meus pais estavam na cozinha, agindo como se tivessem tudo sob controle, mas ao mesmo tempo fazendo todos se sentirem como crianças de 5 anos outra vez. Como sempre. Entrei em silêncio, esperando evitar qualquer drama. Mas assim que minha mãe me viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso falso que ela sempre usa. O tipo de sorriso que me faz sentir que não sou exatamente bem-vinda, apenas tolerada pelo bem do feriado. Maia querida, disse ela, me dando um abraço que parecia mais uma obrigação do que carinho de verdade. Que bom que você conseguiu vir. Vá em frente e pegue um assento. Mal tive tempo de responder antes de ouvir meu pai chamando do outro cômodo, com aquela voz autoritária que ele usa quando quer lembrar a todos que ainda é o homem da casa. O jantar está quase pronto. Chris, Amy, acomodem as crianças, por favor. Fiquei parada por um momento, sem saber o que fazer. Queria dizer alguma coisa, mas era Natal. Não queria causar cena. Ainda assim foi quando minha mãe, naquele jeito sutil dela de transformar tudo em uma lição, falou de novo. Maia, por que você não se senta na mesa das crianças? Preparamos um lugar especial para você lá com os primos. Eu congelei. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Com aquele tom doce e exagerado, minha mãe basicamente me mandou sentar na mesa das crianças. Aquela mesa improvisada todo ano, com cadeiras misturadas, pratos de papel e decoração sem graça. Olhei para a sala de jantar. A mesa dos adultos estava lindamente arrumada com taças de vinho, porcelana chique e velas que davam um ar sofisticado ao ambiente. Na cabeceira meu pai, com aquele ar presunçoso de sempre, cercado pelos meus irmãos casados. Não havia espaço para mim. Virei para minha mãe tentando conter a raiva borbulhando dentro de mim, mas já conhecia bem essa sensação. Sempre conheci. Sempre que tentavam me lembrar que eu não era boa o suficiente aos olhos deles, eu simplesmente engolia. Não era a primeira vez que me faziam sentir pequena, mas dessa vez era diferente. Não era só um comentário jogado no ar ou um olhar torto. Era deliberado. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Forcei um sorriso, mas ele não chegou aos meus olhos. Claro, mãe. Obrigada. Tentei manter a voz firme. Ela também sorriu, mas havia algo no seu olhar. Algo que deixava claro que ela não se importava de verdade com o que eu sentia. O que importava era manter as aparências, garantir que tudo parecesse perfeito. Acho que ela nem percebeu o quanto aquilo doía. Sem dizer mais nada, caminhei até a mesa das crianças. Meu estômago revirava a cada passo. Não é como se eu esperasse algo melhor, mas por um segundo pensei, talvez, só talvez, eles me tratassem como uma adulta. Sentei na cadeira de plástico, cercada por crianças que estavam mais interessadas no purê de batatas do que na minha presença. Meus primos estavam no próprio mundinho, me ignorando completamente. Olhei para os pratos à minha frente bagunçados, desleixados. Era como se nem tivessem tentado fazer algo decente. Juro que vi uma das crianças jogando um brócolis debaixo da mesa. Eu queria gritar, e foi nesse momento que caiu a ficha. Não era só sobre a mesa. Não era sobre tradição ou espírito natalino. Era sobre o que eles realmente achavam de mim. Eles me viam como alguém menor, e nem se preocupavam mais em esconder. Algo dentro de mim estalou. Me levantei devagar, sentindo o peso daquela decisão. Eu não precisava dizer nada.
Não precisava gritar nem fazer um escândalo. Apenas peguei meu casaco, joguei no ombro e fui direto para a porta. Quando a abri, ouvi a voz da minha mãe. Maia, onde você está indo? Ela soava confusa, um pouco irritada. Não olhei para trás. Estou indo embora. Minha voz saiu fria. Aproveitem o jantar. A porta bateu atrás de mim. O ar frio da noite me atingiu, mas eu não me importei. Meu carro estava logo ali, e eu só queria sair daquele lugar. Ouvi meus pais me chamando ao fundo, mas ignorei. Dirigi por horas, sem rumo, até que acabei em um restaurante tranquilo. Peguei uma mesa, sentei sozinha e pedi algo quente. Minhas mãos ainda tremiam de adrenalina. Não lembrava a última vez que tinha sentido tanta raiva e alívio ao mesmo tempo. Foi quando meu telefone começou a vibrar sem parar. Mensagens. Chamadas perdidas. O de sempre. Olhei para a tela. Minha família. Cris, M, até meu pai. Todos tentando falar comigo. Mas a mensagem que mais chamou minha atenção foi a da minha mãe. Onde você está? Precisamos conversar. Isso não tem graça, Maia. Senti um sorriso puxando os cantos da minha boca. Um sorriso que já estava se formando a noite toda. Eu não ia atender. Pelo menos não agora. A bola estava comigo dessa vez. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Coloquei o telefone de lado e tomei um gole do café quente, observando o vapor subir no ar. O que eu faria a seguir? Essa era a pergunta. E eu tinha certeza de que eles não gostariam da resposta. Fiquei ali por um tempo, o telefone vibrando a cada poucos minutos. As mensagens começaram a ficar mais desesperadas. Cada uma tentando me puxar de volta para o joguinho deles. Cris mandou a primeira. Maia, isso não tem graça. Onde você está? Logo depois, outra de M. A mãe está surtando. Só queremos que você volte. E então meu pai. Vamos lá, não haja como uma criança. Volte aqui. Não respondi. Eu não devia explicação nenhuma para eles. Eles fizeram sua escolha quando me trataram como uma cidadã de segunda classe no precioso jantar deles. Tudo que eu queria era ser tratada como uma adulta. Mas em vez disso decidiram que eu ainda era o bebê que deveria ser escondido na mesa das crianças. Depois de um tempo, finalmente peguei o telefone de novo para ver as mensagens. O clima estava mudando. A tensão começava a crescer, como se eles estivessem percebendo que eu não ia simplesmente voltar correndo. E então, a mensagem da minha mãe apareceu. E fez meu estômago revirar. Maia, eu não entendo por que você está fazendo isso. Seus irmãos estão preocupados, e você está estragando o Natal. Não faça isso sobre você. Você está sendo egoísta. Olhei para aquela mensagem por um momento. Uma onda de raiva subiu dentro de mim. Egoísta? Os egoístas eram eles. A noite inteira tinha sido sobre as expectativas deles. Sobre a imagem que queriam passar. Eu era só uma peça no quebra-cabeça da perfeição deles. Mas para ela o problema era eu. Típico. Eu não sabia se ria ou se chorava. Em vez disso, apenas apertei o botão de bloqueio no número dela. Ela não ia me manipular para me sentir culpada. Não dessa vez. Respirei fundo, tentando me acalmar. Isso não foi só um impulso. Eu tinha um plano. Fui injustiçada por cada um deles e essa noite eu ia garantir que soubessem o quanto erraram comigo. Mais tarde, depois que terminei minha refeição e a adrenalina diminuiu um pouco, decidi que era hora de abrir o chat do grupo da família. O lugar onde eles sempre reclamavam de tudo e de todos. Já havia uma dúzia de mensagens sobre mim. Isso é ridículo. Ela está agindo como uma criança. Qual é o problema? Não queríamos dizer isso. Acho que ela está só exagerando. Rolei pelas mensagens, sentindo meus dedos coçarem. Eu podia simplesmente ignorar. Teria sido mais fácil. Mas não. Eles precisavam sentir isso. Precisavam entender que o jeito como me trataram teve consequências. Comecei a digitar devagar. Mas conforme as palavras surgiam, meus dedos aceleraram. Asterisco asterisco, vocês não entendem, né? Isso não é só sobre um lugar na mesa. É sobre como vocês me trataram a vida inteira. Como se eu nunca fosse boa o suficiente. Como se eu fosse invisível, a menos que precisassem de algo de mim. Sou a única que não recebe elogios por seguir o mesmo roteiro que todos vocês. Se casar, ter filhos, jogar o jogo. Mas eu construí minha própria vida. E estou indo muito bem. Então talvez seja a hora de vocês reconhecerem isso. Asterisco asterisco. Parei antes de apertar enviar, deixando o peso das minhas palavras afundar. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha controle da situação. Eu não estava mais implorando pela aprovação deles. Eu não era mais o projetinho deles. Apertei enviar. Não demorou muito para meu telefone começar a vibrar sem parar. Cada mensagem era mais frenética que a anterior.
A primeira veio do meu pai. Maia, isso é ridículo. Você está sendo dramática. Supere isso. Amy logo respondeu. Você não pode simplesmente ir embora e achar que ninguém vai se importar. O que você esperava que acontecesse? Chris entrou na conversa logo depois. Nós não fizemos nada de errado, Maia. Você precisa se acalmar e voltar antes que todos nós sejamos arruinados pelo seu chilique. Cada mensagem me atingia mais forte que a anterior. Eles ainda não entendiam. Ainda tentavam jogar a culpa em mim, como se eu fosse a errada por me sentir assim. Eu não respondi. Em vez disso, fiz algo que já estava pensando há um tempo. Abri o aplicativo de fotos no meu celular e comecei a rolar. Lá estava. Uma foto antiga da nossa família tirada anos atrás. Bem antes das coisas realmente começarem a desmoronar. Uma foto de Natal perfeita. Todos sorrindo, todos felizes. Todos menos eu. Eu estava lá, claro. Empurrada para dentro da foto como uma reflexão tardia. Mas eu sabia a verdade por trás daqueles sorrisos. Sabia o que tinha sido dito. Sabia o que tinha sido implicado durante todos esses anos. Peguei aquela foto e, sem hesitação, postei no grupo da família. Dessa vez com uma legenda. Aqui está a família perfeita. Sempre se certificando de que a caçula saiba o seu lugar. E então desliguei o telefone. Deixei o silêncio se instalar ao meu redor. Pela primeira vez, me senti livre das correntes deles. Eu não sabia o que aconteceria a seguir. Mas, sinceramente, eu não me importava. Eles me pressionaram por tanto tempo. Agora eu estava farta. E não chequei meu telefone por horas. Era quase surreal ficar ali sentada, sem o zumbido e os pings constantes das mensagens desesperadas deles. O silêncio era estranhamente calmante. Senti uma paz que não sentia há anos. Pela primeira vez, não fui eu quem tentou apaziguá-los. Fiquei acordada até tarde pensando. Eu já sabia o que diriam pelas minhas costas, mesmo que não tivessem coragem de falar na minha cara. Meus irmãos, especialmente Chris, provavelmente achavam que eu estava exagerando. Que eu era a rainha do drama da família novamente. Mas não era. Eu tinha terminado de interpretar o papel que eles escreveram para mim. E se não conseguiam entender isso bem, eles que lidassem com as consequências. Eventualmente conectei meu celular no carregador e, com um suspiro, decidi dar uma olhada nas notificações. Era exatamente como eu esperava. Dezenas de chamadas perdidas. Mensagens que variavam entre raiva e desculpas, mas todas carregadas da mesma frustração. Rolei por elas, lendo cada uma com uma estranha sensação de satisfação. Eles estavam se desmoronando. E eu não ia facilitar para que colocassem tudo de volta no lugar. A mensagem da minha mãe foi a mais longa. Asterisco asterisco, não sei o que deu em você, Maia. Você está agindo como se isso fosse sobre nós, quando na verdade é sobre você. Você não pode simplesmente fugir da sua família assim. Você está nos destruindo. Por favor, volte. O Natal está arruinado sem você. Essa não é quem você é. Asterisco asterisco. Era a clássica jogada da culpa. A tentativa de distorcer tudo para que eu fosse a errada como sempre faziam. Me fazia parecer a única causando problemas, só porque queria ser tratada como uma adulta. E então veio a mensagem do meu pai. Isso é infantil. Precisamos conversar sobre isso quando você descer. Claro, como se eu fosse uma criança de 5 anos sendo mandada descer para um sermão. E, é claro, Chris. Asterisco asterisco, se você acha que sair do jantar fez alguma grande declaração, está errada. Você só piorou as coisas. Você nos deve um pedido de desculpas. Asterisco asterisco. Um pedido de desculpas. Por me defender pela primeira vez. Por exigir ser tratada como igual em uma família que só me valorizava quando lhes convinha? Não, eu não devia desculpas a ninguém. Mas então, havia a mensagem de M. Diferente das outras. Não estava com raiva. Não estava exigindo nada. Era quase um pedido. Asterisco asterisco, Maia, eu sei que você está chateada. E eu entendo o porquê. Mas essa não é a forma de consertar as coisas. Você é minha irmã e eu te amo. Mas você está afastando todo mundo. Por favor, volte para casa. Podemos conversar sobre isso. É Natal, pelo amor de Deus. Asterisco asterisco. Fiquei olhando para aquelas palavras por um tempo. M sempre foi a mais próxima de mim. Quando eu era criança, ela era a única que me defendia quando os outros se uniam contra mim. Mas agora eu não sabia mais se podia confiar nela. Não depois de tudo que ela deixou passar. Tudo que ela endossou em silêncio, mesmo sabendo que estava errado. Respirei fundo. Meu polegar pairou sobre a tela. Eu queria responder. Queria explicar para ela que eu não estava sendo dramática. Que eu só estava me defendendo. Que estava cansada de ser tratada como a criança da família.
Mas não fiz. Ainda não. Em vez disso, digitei apenas: vou pensar sobre isso. Enviei a mensagem e coloquei o celular de lado. Senti uma pontada de culpa, mas sacudi aquele sentimento para longe. Eu sabia que não podia voltar para aquela mesa, não sem uma mudança real na forma como eles me viam. E eu não ia deixar que eles empurrassem isso para debaixo do tapete, fingindo que nada tinha acontecido. Na manhã seguinte, acordei com ainda mais mensagens. Algumas eram de amigos da família, perguntando onde eu estava. Eles pareciam genuinamente preocupados, mas eu não queria me explicar para ninguém que não fizesse parte do problema. E é claro, havia uma enxurrada de chamadas da minha mãe, mas uma mensagem em especial se destacou. Era da Amy. De novo. *** Maia, conversei com Cris e a mamãe. Eles estão realmente chateados e, sendo sincera, eu também. Somos uma família. Você não pode simplesmente se isolar assim. Se não voltar logo, só vai piorar. Por favor, não complique mais do que já é. ***. Mais pressão. Mais manipulação. E ainda assim, eles não entendiam o que eu estava passando. Eles não estavam me ouvindo. Eu sabia exatamente o que estavam tentando fazer. O que sempre fizeram. Queriam que eu me sentisse culpada o suficiente para voltar. Queriam que eu acreditasse que era eu quem estava causando todos os problemas. Mas na realidade, o problema era que eles se recusavam a me ver como mais do que a caçula problemática. Peguei meu celular e abri o chat da família. Fiquei olhando para a tela. Meus dedos pairavam sobre o teclado enquanto eu pensava no que dizer. Eu queria deixar minha posição clara. Queria que eles entendessem exatamente por que eu tinha chegado no meu limite. Mas a verdade era que eu ainda não sabia se estava pronta para voltar. Pelo menos, não até ter certeza de que algo tinha mudado. Até que eles me vissem como eu realmente sou. Então, meu celular tocou de novo. Dessa vez era meu pai. *** Maia, precisamos conversar. Você não pode simplesmente continuar fugindo. Você vai se arrepender disso. ***. Aquilo me atingiu como uma tonelada de tijolos. As mesmas palavras de sempre. A mesma culpa manipuladora. Senti a tensão subindo, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Mas eu não respondi. Ainda não. O dia foi passando devagar, arrastado. A cada hora eu sentia a pressão das mensagens, das chamadas, das tentativas deles de me puxar de volta para a órbita da família. Mas não importava quantas vezes meu celular tocasse. Eu mantive minha distância. Eu tinha feito minha escolha. E não ia deixar que me intimidassem a voltar para o papel que sempre me deram. Conforme a noite caía, me vi sentada sozinha, encarando a cadeira vazia à minha frente. O lugar onde eu estaria sentada se tivesse voltado. Uma parte de mim, uma parte antiga, queria ceder. Queria voltar. Fazer bonito. Afinal, era Natal. Um tempo para a família se reunir. Mas não conseguia ignorar aquela sensação dentro de mim. A sensação de que se eu voltasse agora, seria como admitir que não valia a pena lutar por mim mesma. Que todos aqueles anos sendo deixada de lado estavam ok. Que eles estavam certos e eu só estava sendo dramática. Pensei na foto que postei no grupo. Aquela onde me forçaram a sorrir. Aquela onde fui empurrada para o canto, como se fosse só uma reflexão tardia. Aquela foto dizia tudo. Eu não estava chateada só por essa noite. Eu estava chateada por todos os anos em que me trataram assim. Todo aniversário. Todo feriado. Toda reunião de família onde eu era deixada de lado. Eles achavam que eu simplesmente aceitaria de novo. Mas dessa vez, não. Meu celular tocou de novo. Minha mãe. Hesitei. Meu dedo pairava sobre o botão de recusar, mas algo dentro de mim disse para atender. Talvez, finalmente, eu estivesse pronta para ouvir o que ela tinha a dizer. Ou talvez, só estivesse curiosa para ver até onde eles iriam para me fazer sentir culpada. Respirei fundo e atendi. Maia. A voz da minha mãe saiu cansada e exasperada. Precisamos conversar. Isso já durou tempo demais. Fiquei em silêncio. Deixei as palavras dela pairarem no ar. Ela esperou que eu respondesse. Eu não disse nada. Olha, ela continuou. ***, somos uma família. Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Eu não sei o que deu em você, mas você está afastando todo mundo. Seu pai está chateado. Cris está chateado. Amy, ***. Ela fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Eu estou chateada, Maia. Eu quase ri. Eles estavam chateados? Depois de tudo que me fizeram passar? Depois de anos me tratando como se eu não importasse? E agora tinham a audácia de me dizer isso? Senti a velha raiva subindo, mas engoli. Não ia deixar ela ver o quanto ainda me afetava. Eu não estou afastando ninguém, mãe. Minha voz saiu calma, mas firme.
Asterisco asterisco, eu só não vou mais jogar esse jogo. Não vou sentar na mesa das crianças, ser tratada como se eu fosse invisível e fingir que está tudo bem. Asterisco asterisco. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu quase podia ouvi-la tentando processar minhas palavras, tentando encontrar um jeito de virar a conversa e me fazer sentir culpada de novo. Asterisco asterisco, você não pode simplesmente nos deixar assim. Seu pai está tentando tornar o Natal especial. A família inteira está aqui. Não é só sobre você, Maia. Asterisco asterisco. A voz dela quase implorava. Você está destruindo a família. Fechei os olhos. Eu passei minha vida inteira tentando fazer tudo funcionar, tentando me encaixar no molde que eles criaram para mim. Mas, ninguém nunca me viu de verdade. Não é? Eu retruquei. Você não queria uma filha adulta. Você queria que eu continuasse sendo uma criança para sempre. E hoje à noite foi a gota d'água. Ela ficou em silêncio de novo. E pela primeira vez eu soube que tinha acertado em cheio. Ela estava ouvindo. Finalmente ouvindo o que eu realmente queria dizer. Porque não era só sobre o assento na mesa do jantar. Era sobre como me trataram a vida inteira. Sinto muito, Maia. Ela disse por fim. A voz baixa e incerta. Eu não sabia que você se sentia assim. Eu soltei um riso curto, sem humor. É bom, demorou para eu perceber isso também. Minha voz saiu um pouco mais suave. Mas eu estava cansada de fingir. O silêncio entre nós pesou. Dava para sentir a tensão no ar, mesmo pelo telefone. Mas pela primeira vez em muito tempo eu não me sentia impotente. Pelo contrário, eu tinha controle. E isso me deu uma força que eu nem sabia que tinha. Ela suspirou. Eu entendo. De verdade, eu entendo. Mas eu ainda sou sua mãe. E tudo que eu quero é que a gente seja uma família de novo. Deixei as palavras dela no ar por um momento. Antes, eu teria corrido de volta. Teria feito de tudo para consertar as coisas. Mas eu não era mais aquela pessoa. Eu aprendi do jeito mais difícil que eles nunca mudariam. Não a menos que eu os obrigasse a me ver de verdade. A me ver como um igual. Eu vou pensar nisso. Repeti a mesma resposta de antes. Mas dessa vez era diferente. Não era sobre eu ceder. Era sobre eu levar o meu tempo. Era sobre eles entenderem que eu não era uma reflexão tardia. Que eu não ia ser puxada de volta para dentro daquela dinâmica tóxica sem uma mudança real. Tudo bem. Minha mãe disse, com a voz mais baixa. Só espero que você volte logo. Eu só quero que você seja feliz. Respirei fundo. E então desliguei o telefone. Sentei ali em silêncio, sentindo o peso do momento. Não tinha acabado. Não era uma resolução bonita, limpa, organizada. Mas pela primeira vez em anos, eu sentia que tinha assumido o controle. Eu não ia mais deixar que pisassem em mim. E talvez, só talvez, eles finalmente tivessem me enxergado como eu realmente sou. Coloquei o celular de lado. Olhei pela janela. A neve caía devagar, dissolvendo-se no escuro. Eu não sabia o que o futuro reservava. Mas pela primeira vez em anos, eu me sentia livre. E quanto ao Natal? Ele não estava arruinado. Porque pela primeira vez na vida, eu estava cuidando de mim mesma. O resto podia esperar. Fiquei ali sentada, observando a neve cair, e não pude evitar de me perguntar: será que fiz a coisa certa? Ou será que simplesmente me afastei de algo que poderia ter sido consertado?